Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que vocês estejam todos ótimos, todo mundo seguindo as recomendações, todo mundo dentro de casa, todo mundo de quarentena. Galerinha, como nós estamos nesse isolamento, nós vamos iniciar então as nossas aulas de física online, tá bom? À distância. Eu espero que todos vocês consigam compreender o conteúdo. Vou tentar explicar aqui da forma mais clara possível e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar a pergunta que eu vou tentar ajudar vocês o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá. Iniciando a aula de hoje, nós vamos começar com um conteúdo que é muito tranquilo, que é o conteúdo de geradores elétricos. O que vem a ser esses tais geradores elétricos? Pessoal, geradores elétricos, apesar do nome, eles são mais comuns no nosso dia a dia do que vocês podem imaginar. Por exemplo, o controle remoto da TV. Para que o controle remoto da TV funcione, ele precisa de quê? Ele precisa de uma pilha ou de uma bateria. Essas pilhas, essas baterias, são os próprios geradores elétricos que nós estamos falando aqui. Que apesar do nome, geradores elétricos não são exatamente geradores. São, na verdade, transformadores de energia. Porque eles vão transformar algum outro tipo de energia em energia elétrica. Por exemplo, as pilhas e as baterias transformam energia química em energia elétrica. Outro tipo que nós podemos citar aqui, as placas fotovoltaicas. As placas fotovoltaicas são aquelas que transformam a energia luminosa, por exemplo, em energia do sol, em energia elétrica, tá bom? Temos outros tipos de geradores? Temos vários. Temos, por exemplo, aí a bateria do celular. A bateria do celular, ela também é um tipo de gerador que vai fornecer energia para quê? Para que o celular funcione. Então, geradores elétricos, pessoal, são isso. São elementos do circuito que vão fornecer energia para esse circuito. Tudo bem? Aqui nós temos a representação desses geradores elétricos. Aqui nós temos o maior polo, que nós chamamos de polo de maior potencial, é o polo positivo. E aqui nós temos o polo negativo, o polo de menor potencial. Aqui nós temos a representação de uma resistência. Essa resistência que está representada aqui é a resistência interna do gerador. Esse Ezinho aqui é o que nós chamamos de força eletromotriz. E olha só, apesar do nome força eletromotriz, isso aqui não é exatamente uma força. Aqui o que nós temos mesmo é uma tensão elétrica também, tá bom? Que é chamado de força apenas por questões históricas, beleza? Bom, então vamos entender aqui cada um dessas grandezas. Vamos começar aqui então pela resistência interna. Todos vocês, e até mesmo eu, já percebemos que quando a gente está jogando no celular, por exemplo, o que acontece com o celular? Ele aquece. Por que acontece esse aquecimento aí? Ali naquela bateria está passando uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aí, ela vai fazer essa bateria aquecer, porque dentro dessa bateria ela tem uma resistênciazinha que nós chamamos de resistência interna. Essa resistência vai pegar um pouco dessa energia que está sendo fornecida por essa bateria, tá? Vamos chamar aqui essa força eletromotriz então, tá bom? Essa força eletromotriz vai ser essa energia que está sendo gerada, entre aspas, e um pouquinho dela vai ser consumida, entre aspas, tá? Porque na verdade não é consumida, na verdade ela é transformada. Então pegamos aqui essa resistência interna, que vai pegar um pouco dessa energia e vai transformar em energia térmica. Essa energia térmica faz com que a bateria faça o quê? Aqueça. Então por isso nós sentimos ela quente, tá bom? Então, continuando. Essa força eletromotriz aqui, ela vai ser toda a energia que está sendo gerada, toda a tensão que está sendo gerada aí por esses geradores. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que eu tenha lá
Aquelas pilhas que a gente compra em supermercado de 1,5 volts, olha só o que acontece. Essas pilhas, elas geram um pouco mais de energia do que está descrito ali. Por exemplo, 1,8 volts. Só que desse 1,8 volts, 0,3 é consumido aqui, ó. Transformado. 0,3 é transformado em energia térmica. O que sobra? Sobra 1,5 volts. Esse 1,5 volts aí, que sobrou, é o que é fornecido, é o que está disponível para nós utilizarmos em nossos aparelhos. Por exemplo, o controle remoto, como eu havia citado anteriormente. Tá bom? Esse 0,3 é transformado internamente e esse 1,8 é a tensão total que é gerada por esse gerador. Tá bom? Bom, esse cálculo que eu fiz aqui, ó, ele pode ser representado através de uma equação que nós chamamos de equação do gerador. Ó, equação do gerador, onde nós temos esse U, que é a tensão nos terminais, é aquela tensão que é disponível para nós, tá bom? Aí, essa tensão aqui é a que é disponível para nós utilizarmos nos aparelhos. Essa força eletromotriz é o que de fato é gerado, total, e isso aqui vai representar para nós o que é consumido ali dentro da própria bateria, do próprio gerador, da própria pilha, tá bom? Então, no nosso exemplo anterior, nós teríamos o seguinte, nós teríamos 1,8 volts menos 0,3 que é consumido ali dentro, e nós teríamos como resultado o nosso U, que é a tensão nos terminais do gerador. 1,8 menos 0,3, o nosso 1,5 volts. Tudo bem? Aqui eu coloquei descrito cada uma das grandezas. Aqui nós temos o U como tensão nos terminais, nós temos o Ezinho como força eletromotriz, nós temos o R como resistência interna e nós temos o I como corrente elétrica. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro essa parte. Se não tiver ficado claro, volto a lembrar para vocês que eu estou à disposição, tá bom? Basta me mandar uma mensagem que eu tento ajudar vocês o mais breve possível. E eu coloquei aqui para a gente terminar um pequeno exemplo. Aqui nós temos um gerador e aqui nós temos esse gerador ligado a um resistor de 4 ohms. Esse resistor aqui poderia representar, por exemplo, uma lâmpada, um LED ou um aparelho que seja. Bom, essa nossa fonte, essa nossa bateria aqui, esse nosso gerador, ele tem aí uma força eletromotriz, uma tensão total de 12 volts. Internamente uma resistência de 2 ohms. Vamos calcular aqui agora para ele a corrente elétrica que passa através desse circuito. Para a gente calcular a corrente elétrica que passa através do circuito, nós vamos utilizar a nossa querida equação da primeira lei de Ohm, o RUI. Como eu quero encontrar a corrente que está dividindo, eu passo ela multiplicando e passo R dividindo. Então, nós temos a corrente elétrica sendo a tensão dividido pelo R. Agora, vejam só, essa tensão aqui é a tensão total que vai passar no circuito, que é os 12 volts, que é a força eletromotriz. E esse R vai ser o R equivalente do circuito. Aqui nós temos um R de 2 ohms e um outro R de 4 ohms. Como eles estão em série, para a gente achar a resistência equivalente em série, basta somar os dois valores. 2 mais 4, 6. Então, nós teremos 12 volts dividido por 6 ohms. Então, a nossa corrente elétrica vai ser de 2 amperes. Tudo bem? Continuando, agora nós vamos achar a tensão nos terminais. Para a gente encontrar essa tensão nos terminais, nós vamos utilizar a equação do gerador.
U, ficou meio feio, deixa eu fazer de novo. U igual força eletromotriz menos a resistência equivalente vezes a corrente. Força eletromotriz, 12 volts, menos o que é consumido dentro do gerador, 2 vezes 2, 4 volts. E nós temos aqui 12 menos 4, 8 volts. Tudo bem? Então nós achamos aqui, ó, o que de fato é fornecido fora do gerador, ou seja, a tensão nos terminais, que é de 8 volts. A gente pode calcular também, pessoal, o rendimento, tá bom? Podemos calcular o rendimento de um gerador. Muito simples também. Para nós calcularmos o rendimento de um gerador, basta a gente dividir essa tensão nos terminais pela tensão total, que é de 12 volts. Se nós fôssemos dividir aqui 8 por 12, nós conseguiríamos aí um valor de 0,6, seria 66666, vamos arredondar aqui para 0,67. Esse 0,67 para nós representa aproximadamente 67% de rendimento. Tudo bem? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro o conteúdo. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês da forma mais objetiva possível. E, novamente, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.